Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quinta-feira e vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus, neste mês falando sobre família. Creio que você está envolvido aí nessa campanha de 31 dias de oração pela família, com o tema Jesus transforma minha família. Nessa semana estamos aprendendo sobre a importância da oração na família e estamos sendo levados a praticar essa oração, pedindo ao Senhor que nos encha de amor pela nossa família, que nos tire o medo e nos dê a coragem para testemunhar do Senhor, que o Senhor nos dê a palavra certa no momento certo para falarmos de Jesus à nossa família. Essa é uma tarefa importantíssima para que Jesus transforme a nossa família. Outras ferramentas importantíssimas que podemos usar é, por exemplo, o culto doméstico, quando nós reunimos toda a nossa família e podemos adorar ao Senhor em família, mostrar à nossa família sobre a adoração a Deus, dar uma palavra de Deus vinda pelo Espírito Santo à nossa família. Uma outra coisa importantíssima que podemos usar nesse período é o nosso momento a sós com Deus. É quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos ao nosso Pai que vem em secreto. E Ele nos recompensa, e Ele nos orienta, Ele vai nos direcionar até a como conduzir o culto doméstico no nosso lar, a como vamos falar à nossa família, seja no culto ou seja em particular, sobre o amor de Deus. São tarefas importantíssimas e eu creio que você está envolvido no desejo de que Deus salve a sua família. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 2, e falar um pouco da importância da presença de Deus na família. É um texto bastante conhecido, mas com algumas lições muito importantes para que a gente aprenda e pratique. João capítulo 2, o verso 1 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. E tendo acabado o vinho, algumas versões dizem, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? A outra versão diz assim, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Uma outra versão que eu acho muito interessante diz assim, sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Esse texto começa talvez com uma coisa mais importante que pode acontecer numa família. O versículo 2 diz que Jesus foi convidado para estar nesse casamento. E o fato de convidar Jesus para participar da nossa vida é o que muda a nossa história. Eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús que vinham conversando até mesmo sobre Jesus. Jesus estava ali ao lado e começou a conversar com eles, mas eles não conseguiam perceber que Deus estava ali. Mas quando chegaram em casa, eles disseram, fica conosco. E aquele fato de convidar Jesus para ficar foi o que mudou a história deles. Jesus ficou, Jesus entrou, Jesus tomou a palavra e quando começou a orar, o coração deles começou a arder. Quando o Senhor começa a falar, quando o Senhor começa a ordenar, quando o Senhor começa a abençoar, esse é o momento que a nossa vida se transforma, esse é o momento que a nossa família transforma, esse é o momento em que a situação transforma. Mas o ponto importantíssimo aqui, de princípio, foi convidar Jesus para estar. Jesus só está onde ele é convidado. Não que ele não possa estar presente, ele é onipresente, Deus pode estar onde quiser estar. Mas Apocalipse ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar. Isso nos dá uma segurança de que se convidarmos Jesus para a nossa vida, ele vem. Se convidarmos Jesus para a nossa família, ele vem. Se convidarmos Jesus para o nosso trabalho, ele vem. Convide Jesus. Talvez esse seja o ponto essencial que falta para haver uma mudança na sua família. Convidar Jesus para estar. Jesus foi convidado e por isso Jesus estava lá. E agora, com Jesus na festa, houve um problema na festa. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Não é porque nós somos servos de Deus que nós não vamos ter dificuldades.
Jesus estava lá e houve dificuldade. Jesus estava no barco e houve uma tempestade. Mas o fato de Jesus estar fez a diferença na situação. Jesus estava aqui e quando houve um problema, a mãe de Jesus foi direto a Jesus levar, informar, contar qual era o problema. Não é incomum faltar coisas na nossa família, no nosso lar. Aqui faltou vinho, sinônimo de alegria na Bíblia. Podemos dizer, ia faltar alegria na festa. Já imaginou faltar alegria numa festa de casamento? Nós estamos acostumados às vezes, faltam coisas no nosso lar. Quando vai terminando o mês, por exemplo, a compra começa a terminar, começa a faltar algumas coisas. Uma hora falta o gás e são coisas importantes, mas que a gente, quando falta, a gente vai suprindo. Mas nós podemos perceber que em muitas famílias tem faltado coisas mais essenciais, como paciência, como amor, como compreensão, como carinho, como cumplicidade, crença, apoio. E se você percebe que falta essas coisas na sua família, é hora de correr a Jesus. E dizer a Jesus que tem faltado essas coisas importantíssimas. E ainda existe coisa mais importante do que essa, que é quando falta salvação na nossa casa. Para isso nós também precisamos ir a Jesus. E pedir a Jesus que salve aqueles que faltam ser salvos no nosso lar. Pois bem, Maria vai a Jesus e conta a dificuldade. E Jesus diz, ainda não é chegada a hora. Essa é a terceira coisa, o terceiro ponto aqui. Jesus sempre age no tempo certo. Por que ele sempre acerta o tempo certo? Porque ele é onisciente. Deus tem ciência de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer amanhã e eu não sei. Por isso Deus não erra o tempo. Salomão disse em Eclesiastes, há tempo para todo propósito, e isso é verdade. Deus tem o tempo de agir. Quando o Senhor vai à casa de Marta e Maria, 4 dias depois de Lázaro já ter morrido, elas chegam para ele e dizem, olha, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo na hora que eu chamei, meu irmão não teria morrido. Mas Deus tinha um propósito maior. E era preciso, necessário Lázaro morrer. E ele foi e trouxe Lázaro de volta. Deus sabe o tempo certo de agir. Uma quarta coisa que podemos perceber aqui é a disposição para fazer o que Jesus pede. Esse outro versículo 5, eu li nessa versão que diz assim, sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Uma das coisas importantes quando nós convidamos alguém é que precisamos dar atenção a quem nós convidamos. E esse versículo nos dá uma coisa também importantíssima. Não adianta convidar Jesus para o nosso lar se não estamos dispostos a fazer o que ele pede. Não adianta convidar Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, se você não está disposto a ouvir o que Jesus pede. Jesus vai te pedir algumas coisas para salvar a sua família. Você está disposto a fazer? Jesus vai te pedir para renunciar a algumas coisas para que ele salve a sua família. Você está disposto a fazer? Jesus pode te pedir para mudar alguns hábitos, mudar alguns costumes, mudar algumas coisas na sua vida, para que através de você ele salve a sua família. E você está disposto a fazer? Maria disse, seja o que for que ele pedir, faça. E isso vai mudar a história da nossa família, se nós fizermos isso. A quinta coisa que nós podemos perceber nesse texto é que Deus prova e recompensa a nossa fé. O Senhor disse àqueles empregados, encha de água. Eles foram e encheram. Depois ele disse, levem ao mestre-sala. Eles podiam indagar, mas por que levar água para o mestre-sala? Mas não, eles foram obedientes e levaram a água. E no processo da obediência, a água se tornou vinho. Quando Eliseu fala com aquela viúva, vai, pega vasos emprestados, coloca na sua casa e enche de azeite. Com um pouquinho de azeite que ela tinha. O texto diz que ela trouxe muitos vasos e foi enchendo, 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 enchendo. E quando acabou o último vaso, o azeite também acabou. Ela foi recompensada na medida da sua fé. E se temos dificuldade de ter fé, nós podemos ir a Jesus como aquele pai de um jovem lunático chegou a Jesus e disse, Senhor, se tu podes, cura meu menino. E Jesus disse para ele, olha, se você pode crer, tudo é possível. E esse homem disse a Jesus, olha, ajuda a minha incredulidade, ela é grande.
E Jesus curou aquele menino. Deus prova e Deus recompensa a nossa fé. E quando tudo isso acontece, quando Jesus é convidado, quando levamos a Jesus o problema, quando aguardamos com paciência o tempo de Deus, como diz o Salmo 40, quando obedecemos ao que Deus nos pede, provando a nossa fé e a nossa obediência, a Bíblia diz que o Senhor manifesta a sua glória. Está no versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Vai ser maravilhoso quando Deus se manifestar na sua família, na sua casa, através de você. Mas você precisa convidar Jesus para estar aí, dar atenção a Jesus, levar a Jesus os problemas que estão acontecendo e estar disposto a fazer o que o Senhor lhe pedir. Se todas essas coisas acontecerem, se você praticar todas essas coisas, Deus vai mudar a sua família. Vamos continuar orando, vamos continuar atentos à palavra de Deus e ao que o Espírito Santo nos diz. E o Senhor vai, nesses dias, transformar a nossa família. Que o Senhor nos abençoe. Amém?